Olá, galerinha, bom dia, tudo bom? Tranquilo? Para quem não me conhece, sou o professor Eduardo, tá? Da disciplina de História, Ensino e Religião. Estou fazendo esse vídeo para vocês para dar explicação do conteúdo sobre a Grécia Antiga. Tá? É um conteúdo muito importante para vocês, vai dar base também para a nossa avaliação que vai acontecer na quarta-feira, tá? Então, preste atenção, escuta esse vídeo, vê aquele vídeo do YouTube que eu coloquei, lê o texto do livro, responda as atividades, que vocês terão bem sucesso na prova. Beleza? Vocês podem contar comigo, podem acessar no PV, pode fazer, fazer perguntas, pode contar tudo. Eu vou passar para vocês aqui agora um slide no qual a gente vai estar explicando todo o conteúdo da Grécia Antiga, tá beleza? Espero que vocês aproveitem bastante isso aí e sejam bastante felizes para a resolução da prova de vocês. Bem, aí tá, ó, Grécia Antiga, né? Esse slide eu preparei justamente para ajudar vocês a como fazer a responder as atividades do livro e também da prova, tá? Esses monumentos da Grécia Antiga. Então, né, aí está o índice do que a gente vai falar sobre as raízes do Ocidente, história da Grécia Antiga e o helenismo, que são as partes principais desse primeiro slide aqui, né? Então, vamos lá. Bem, raízes do Ocidente. Ao longo do século, a civilização grega produziu uma cultura fascinante, capaz de influenciar muitos outros povos. Então, todos os povos da antiguidade clássica, né, que vai da Mesopotâmia até Roma, têm influência da Grécia. Tá? Os nossos vocábulos, por exemplo, que a gente estuda até hoje, vêm da Grécia, como eletrônico, herói, fotografia, política, história, democracia. São todas palavras que vêm de origem grega. Né? Então, a cultura grega colocava o ser humano como centro do universo. Tá? Então, é chamado de cultura antropocentrista. Né? Antropocentrismo, antropo, homem em grego. Né? Então, o homem como centro das atenções. Então, na Grécia Antiga, na Grécia Antiga, no período clássico, podemos falar que o homem é que vai dominar a razão da sociedade. Tá? Eles são politeístas, mas mesmo tendo essa religião muito forte, a valorização do homem é muito importante. Então a gente vai ver, por exemplo, os Jogos Olímpicos. A Olimpíada era justamente para poder mostrar o valor do homem, a capacidade do homem. Né? As estruturas gregas vão ver muito homens e mulheres nus para valorizar o corpo da mulher. Então, na Grécia Antiga, as grandes deusas eram metade humana e metade deus, os semideuses. Né? Por quê? Para valorização do ser humano. Beleza? Então vamos lá. Bem, assim como Roma Antiga, o mundo grego teve grande impacto na nossa história, tá? Por esses motivos que eu acabei de falar, chamada Antiguidade Clássica. Como a cultura grego-romana foi considerada um modelo a ser seguido no século, então é chamada de clássica. Só que hoje, o livro mesmo de vocês vai estar falando, o período clássico não vai somente Roma e Grécia, vai também a Mesopotâmia. Já estudamos a Mesopotâmia, vamos ver a Grécia aqui, e o último conteúdo do ano vai ser as três faces de Roma, que a gente vai estudar também. Beleza? Então vamos lá. Bem, esse aqui é o monumento da Grécia Antiga, né? As colunas do grego, símbolo mais conhecido como o influência da civilização. Então a cultura dele, as raízes dela, vai estar sempre nos templos, né? Nos templos religiosos e nos templos de batalha. Certo? Bem, tá aí o mapinha da Grécia Antiga, tá? A Grécia vai envolver todo esse aglomerado de ilha, tudo isso que acontecia ao redor, aí, ó, tá? E o mundo grego é justamente a união de todos esses povos aí, tá? Tá lá Olímpia, Tessália, Delfo, Península do Peloponeso, a Olímpia, onde aconteciam as Olimpíadas. Então o nome Olimpíadas vem da cidade de Olímpia, tá? O mundo de Delos, Rhodes. Então todos esses povos aí, a Trácia, esse aglomerado aqui, ó, todos esses povos aqui fazem parte do mundo grego, tá? Não só, porque muita gente pensa que a Grécia é só um paizinho isso aqui, não. Então, todos esses povos aqui, ó, que vive em torno aqui desse oceano aqui, é chamado de mundo grego, que vai desde Creta até a Trácia. Beleza? Bem, os povos que habitavam a Grécia Antiga sofreram grande influência das condições geográficas, penínsulas vulcânicas. Então, a gente pode ver que são povos que vivem em ilha. Então, eles vão ter um grande problema: comida.
Né? Porque cercado de mar, o mar é água salgada, como que vai produzir alimento? Então, o maior problema deles é a falta de comida e viver em locais rochosos, muitas rochas. Né? O relevo montanhoso dessa região dificultou o deslocamento. Então, muitas montanhas, né, favoreceu o isolamento das cidades. Então, essas cidades elas vão ter que se autoproduzir. Por causa de quê? Desse próprio isolamento. Tá? A civilização grega foi marcada pela existência de pequenas cidades independentes. Tá? Por que as cidades eram independentes? Porque elas eram isoladas, então elas tinham que produzir sua comida, ela tinha que produzir o seu exército, ela tinha que produzir, dar ênfase à sua religião. Então, eram cidades independentes. Tá? Chamaram de cidade-estado, as polis. Tá? Elas independentes justamente por isso, porque elas criavam sua moeda, tinham sua própria religião, sua própria festa, seu próprio rei. Por quê? Porque elas eram isoladas. Entendeu? Então, polis é cidades independentes. Apesar de não seguirem a mesma organização política, os gregos apresentavam características culturais comuns, como, por exemplo, a língua era igual, o culto aos vários deuses era igual. No litoral, a pesca e a navegação foram estimuladas, favorecendo o contato com outros povos. Por que eles valorizavam muito a pesca e a navegação? Porque viviam ao redor de mares e oceanos. Né? Então, eles tinham que ter um comércio muito grande do que eles produziam para trocar com outros povos, né? Tudo isso através de comércio marítimo. Né? Bem, os gregos apresentavam uma lembrança, o grego preservava suas lembranças por meio de tradições oral. Eles não tinham a tradição escrita, então eles passavam de pai para filho contando as suas histórias. Como, por exemplo, Homero, que é chamado pai da história, o cara que inventou a história. Ele vai criar grandes obras como Ilíada e a Odisseia, né? A própria história do cavalo de Troia, que depois a gente vai ver isso futuramente. Né? Bem, como que era a divisão da Grécia Antiga? Essa Grécia Antiga foi dividida por períodos, né, que vai desde o século XX, né, antes de Cristo, né, que começa, ou seja, começa 2000 anos antes de Cristo. Pra vocês terem uma ideia, nós estamos em 2020. Né? Então, é o dobro do que a gente tem. Ele já existiu 2000 anos antes de Cristo. Nós existimos 2000 anos pós-Cristo. Então ele já existia bastante tempo atrás. Né? Então esses períodos eram denominados pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Nós vamos ver um a um. Beleza? Bem, como é que começa o povoamento da Grécia? Como é que o povo começa a chegar lá? Tá? 4 grandes grupos de povos vindo da Europa povoaram a Grécia Antiga, que vai de 2800 até 1100. São os aqueus, os jônios, os eólios e os dórios. Tá? Quem eram os aqueus? Os messênicos. Ocupavam o Peloponeso. A sua principal cidade era Micena, né? Por isso que eles chamavam são micênicos. Né? Estabeleceu o comércio com a ilha de Creta, originando a civilização creto-micênica. Então a base dos micênicos era o comércio. Né? Em 1100 anos a.C., os dórios invadiram o Peloponeso, provocando a fuga dos aqueus em direção ao interior do continente. Esse processo ficou conhecido como a primeira diáspora grega. O que significa diásporas? Diáspora significa saída. Então, a primeira saída do povo grego foi na invasão dos dórios ao Peloponeso. Chega povo de outra tribo, invade a cidade, então esse, com medo da guerra, vai para o interior do estado, do interior do país. Né? Com os jônios e os eólios habitavam territórios montanhosos, os dórios não conseguiram atingi-los. Chegando os dórios, marcou o início do período homérico. Né? Então, como os dórios viviam sobre as montanhas, eles não foram invadidos, é óbvio. Né? Como é que começa a colonização no mar Mediterrâneo? No tempo homérico, a sociedade grega organizava em gênos. O que é gênos? Gêneros era grupo de famílias que participavam do trabalho coletivo. Como eu falei que o grande problema deles era a plantação, então aquela família que produzia um certo tipo de alimento ganhava o nome de gênero. Né? O chefe dos gêneros era o patriarca, que concentrava o poder militar, político e religioso. Quem é o patriarca? O patriarca era o mais velho da família, era o pai da família. Pai vem de patriarca. Esse chefe da família concentrava nele o poder militar, político e religioso. Então ele comandava a sua família. Né? Com templos e terras férteis foram divididas pelos patriarcas. O melhor foi entregue às pessoas próximas à sua família. Né? Então, no tempo de fartura, era fácil dominar isso aí.
Né? Dessa forma, muitas pessoas decidiram partir para lugares distantes na época que começou a ter problema na agricultura. Por exemplo, eles viviam numa cidade aqui, num território aqui, onde tinha bastante comida, beleza. Só que acontece, com o problema de seca, com o problema agrícola, então esses gêneros foram espalhando para dentro da Grécia. E aí, com isso, vai acontecer a segunda diáspora. Tá? Os gênios vão sair da sua terra procurando terras férteis para o interior, fora das montanhas. Isso aí é a segunda diáspora. Tá aí o mapinha que eu fiz, ó. Eles viviam aqui, ó, nessa redondeza aqui, aí eles foram obrigados a vir para o interior, foram obrigados a vir para o interior buscando novos locais para produção e cultivo de alimento, né? Hoje está aí o texto, né, tá esse mal, né? Hoje tá aí bonito, como a Grécia é bonita, mas para entender isso aí tem que passar por tudo aquilo que foi, né, que foi explicado anterior, tá? Aí são os vasos gregos que tinham várias funções, né? Os vasos gregos tinham o nome de ânforas que serviam para guardar água, armazenar trigo, armazenar alimento. Então era tipo um reservatório, né? E são grandes vasos, né? Bem, aí passando desse período helenístico que eles vão se desenvolvendo, vai mudar para o período arcaico. Né? Esse período arcaico é que vai formar as cidades-estados. Tá? Então, os grupos de gênios saem para o interior para plantar, e cada grupo de gênio vai ficar independente, formando suas próprias cidades, estados. Tá? Após a desagregação dos gênios, as comunidades que habitavam a mesma região se uniram em torno dele pelo interesse comum, é claro, porque o grande problema não era comida, então esses gênios vão se unindo, né, com outros povos e formando a cidade para produzir o que eles mais precisavam. Tá? Essas aldeias vão ganhar o nome de polis. Por quê? Polis significa cidade-estado, cidades independentes. Então eles vão produzir sua própria comida, vão ter sua própria moeda, vão ter seu próprio exército, seus próprios deuses, tanto para agradecer como para pedir, e eles vão formar essas novas cidades. Tá? As cidades desenvolveram-se em base de direitos e deveres políticos que habitavam essa mesma cidade. Então, eles vão ter que se organizar, porque são muita gente, com o mesmo objetivo, com os mesmos preceitos, com as mesmas religiões, então isso vai precisar de uma organização. Tá? E essa organização vai partir da ideia do patriarca. Tá? A cidade crescia com a expansão do comércio, muitos agricultores produziam vinho, azeite para exportação. Por que para exportação? Porque o que eles produziam para eles já começava a sobrar. Né? Então guardava na cerâmica, né, e mandava para as outras cidades. Trocava, por exemplo, por mercadoria que eles não tinham. Por exemplo, eles produziam vinho, trocava por cevada, trocava por arroz, trocava por outro tipo de mercadoria, tá? por tecido. Né? Então, a ideia do comércio vai surgir dessa forma. Bem, cada cidade-estado era independente, como eu falei, tinha um governo próprio, não existia um Estado grego unificado entre eles. Tá? Cada cidade era independente. Vou destacar duas, as mais importantes, Esparta e Atenas. Essas sim vão ser as grandes, né? Vão ter várias batalhas. Então, essas cidades, estados independentes, eles vão ter alguma coisa em comum, igual eu coloquei, que era como produzir o alimento. Tá? Mas a ideia deles também, eles não eram unidos, o povo grego não era unido. Mas se um estrangeiro invadisse algum território grego, aí sim, todas essas cidades se uniam e faziam um grande exército grego para derrotar os seus inimigos. Foi o que aconteceu na Guerra do Peloponeso, foi o que aconteceu na Guerra de Troia. Né? São povos que tentam invadir o mundo grego, estrangeiro, e eles vão se unir e formar um grande exército, porque eram várias cidades, vão formar um grande exército para atacar esse inimigo em comum. Tá? Então, vai destacar duas grandes cidades que a gente vai estudar, Esparta e Atenas. Vamos lá, Esparta. Os espartanos ocupavam a terra do Peloponeso. Os inimigos derrotados foram escravizados e divididos entre famílias espartanas. Esses escravos eram chamados de heliotas. Então, os espartanos, quando eles partiam para a guerra, eles não matavam seus inimigos. Não matavam. Aqueles que na guerra sobreviviam, eles tornavam os seus inimigos de escravo. Lembrando que muita gente pensa que os escravos está condicionado à cor da pele. Não.
Tá? Muitos escravos em Esparta eram brancos, eram negros, eram amarelos, né? Era povos, era estrangeiro, tá? Que eram chamados de iliotas. Em Esparta, a Esparta era autossuficiente na produção de alimentos. Então, quer dizer, Esparta não precisava de comprar alimento dos outros. Pelo contrário, ela fazia era vender. Ela era autossuficiente. Né? Então, o pouco comercializado era praticado pelos periétricos, estrangeiros livres. Existia em Espartas, né, o povo, o próprio espartano, que era aquele que estava na cadeia, estava em cima da pirâmide social, que era o povo espartano. Tinha os heliotas, que eram os últimos, os escravos, e tinha também os periétricos. Quem eram os periétricos? Eram estrangeiros, aqueles que não eram escravos, mas também não eram cidadão espartano. Entendeu? Eles viviam na cidade livres. E aí eles faziam o comércio, trocar mercadoria por outra mercadoria para agradar os espartanos. Para os cidadãos espartanos, que defendiam seus antigos dórios, as atividades militares eram mais importantes. Então, quem fazia parte do exército? Os cidadãos espartanos. Então, tem os espartanos, que eram os cidadãos da cidade, eram os que comandavam. Tinha os periétricos, que eram estrangeiros livres, e tinha os heliotas, que eram estrangeiros que viravam escravos. Entenderam? Então, o espartano dedicava a sua vida para a arte da guerra, as lutas e disciplina. Então, por exemplo, um jovem espartano, né, já com 7, 8 anos, já entrava para o exército. Porque eles se dedicavam praticamente para essa arte da guerra. Por quê? Porque eles não precisavam se preocupar com a comida, porque os periétricos eram responsáveis pela comida. Então, o governo da cidade ficava a cargo dos membros mais velhos de alguma família. Durante séculos, pouquíssimas mudanças ocorreram na política espartana, uma vez que seus governantes deveriam conservar as antigas tradições. Claro, os espartanos nunca iam deixar um estrangeiro estar no topo da sociedade deles. Não é verdade? Então, tá aí, ó. Como é que era dividida essa sociedade? Tá? Primeiro, os espartanos, né, eram os descendentes, fundadores das cidades, os periétricos eram homens livres, mas estrangeiros, tá? E os heliotas eram os escravos, os que trabalhavam no campo, trabalhavam carregando pedra, trabalhavam para os espartanos. E às vezes também até para os periétricos. Em Atenas, aí sim, é uma grande cidade. Tá? Atenas foi fundada na Península Ática pelos Jônios, tornou-se um grande centro comercial. Por quê? Porque é uma ilha. Né? Então, uma ilha, em todo o seu, né, no seu diâmetro, ela recebia estrangeiros, recebia povos gregos, e o comércio era o mais importante. Uma ilha não tem como produzir alimento, por quê? Porque é cercada por água do mar. E a água do mar é salgada, não serve para a agricultura. Então, em Atenas, eles vão sobreviver pelo comércio. Tá? Com o tempo, os artesãos e mercadores enriquecidos passaram a desafiar o poder das famílias aristocráticas, provocando um longo período de conflito. Por quê? Porque os artesãos trocavam mercadoria. Então, eu vou começar a obter ouro, vou começar a obter dinheiro. E aí, eles queriam também participar da vida política. E aí, vai haver vários conflitos. Tá? No fim do século VI, os atenienses colocaram Clístenes no governo, que era o poder para a alteração da política em fim de resolver os conflitos sociais. Então, no fim do século XVI, século VI, tá, o povo de Atenas vai colocar no poder Clístenes, que era um cara, que era uma pessoa ligada ao mundo grego, tá, mas também era da sociedade de Atenas. E com isso vai gerar algum desconforto entre aqueles tradicionais. Clístenes acreditava que todo homem que participasse da vida da polis, lutando ou compreendendo a sua assembleia, deveria ter mesmos direitos políticos. Então, Clístenes acreditava que todo mundo que participava da vida da polis deveria ter direitos políticos iguais, e não só o patriarca. Aqueles que compartilhavam dos mesmos direitos políticos passaram a ser vistos como cidadãos. Então, cidadão grego era aquele que participava da vida política. Tá? E aí surgiu o regime de governo chamado de democracia. Só que é o seguinte, democracia grega não quer dizer que todo mundo tinha direito. Tá? Só quem tinha direito era cidadão grego. Tá? Então, o estrangeiro, tanto livre como escravo, não tinha direito, mulher não tinha direito, criança não tinha direito. Então, só quem tem direito de participar da vida pública era o cidadão grego. Quem era o cidadão grego? Aqueles homens maiores de 21 anos e grego. Entendeu? Então, ela tinha que ser grego, maior de 21 anos e homem. Então, para ser unificado, é necessário ter nascido em Atenas, ter uma família ateniense, estar em idade de lutar, participar da Assembleia, ouvindo a opinião e discutindo.
Aceitava-se somente homens livres, não permitindo uma pessoa representasse outra. Isso quer dizer que a democracia grega era direta, ou seja, autorrepresentativa. Então, não é igual nós. Nossa democracia, nós vamos ter eleições no final do ano. Então, os vereadores eleitos na cidade, ele vai representar o povo. Na Grécia, não. Ninguém representava ninguém. Todo cidadão poderia opinar. Ele que dava a sua decisão. Não tinha representante. Tá? Ficava de fora, então, da participação as mulheres, criança, estrangeiro, escravo, igual eu falei. Menos de 10% da população que participava desse direito da vida pública. Por quê? Porque a maioria do povo grego era de escravo. Escravo não ia dar opinião. Entenderam? Então, democracia não é para todos. Democracia era para um homem, cidadão grego, maior de 21 anos, né? Maior de 21 anos. Então, ficava de fora mulher, criança e os escravos. Tá aí a foto de Clitênis, político ateniense, origem nobre, considerado o pai da democracia. A sociedade ateniense era dividida em como a sociedade, três formas, mesma coisa da sociedade espartana, só que o nome muda. Tá? Por exemplo, na sociedade ateniense, quem está na frente do poder é os eupátrias, que era o cidadão e suas famílias, embora mulheres e crianças não tivessem direitos políticos, mas era o grande cidadão. A sua esposa, os seus filhos eram também considerados eupátrias. Né? Os metecos, que eram estrangeiros livres, aqueles homens que faziam parte do comércio, que eram os artesãos, que compravam e vendiam. E os escravos. Escravo é escravo em qualquer época da sociedade humana. Para carregar pedra, para ajudar na plantação, na cultura, carregar e tirar alimento da terra. Atenas vivenciou um período brilhantíssimo no século V a.C. A principal cidade da Ática tinha riqueza suficiente para controlar grande quantidade de escultores, pintores, arquitetos, artesãos, assim de embelezar suas formas e construções. Quando a gente vê o mundo grego na internet, a gente vê belíssimas cidades, excelentes esculturas. Por quê? Porque Atenas bancava esses artesãos. Esse povo que era também considerado povos da nobreza grega, era bancado para aprender. Tá? Os mais consagrados eram os filósofos. Quem eram os filósofos? Eram os professores para os atenienses. Aquela pessoa que ensinava, né, as pessoas a ser cidadão, a ser considerado como gente na época. Então, filosofia significa abrir para a sabedoria, é o pai da sabedoria. Então, os grandes filósofos vai aparecer aí, né, que a gente vai ver um a um depois. Tá bom? Bem, a escravidão na Grécia Antiga também é importante falar, porque muita gente, cidade grande, precisava de alguém para trabalhar. Né? Alguém precisa trabalhar. E quem trabalhava era quem? Os escravos. Apesar de não receberem nada. Tá? Escravo trabalhava muito e não recebe nada. Tá? A escravidão não tinha um critério racial ou religião. Muitos escravos eram prisioneiros de guerra. Havia também indivíduos endividados que convertiam-se em escravo a pagassem o que deviam. Então, por exemplo, na Grécia Antiga, ser escravo não é questão de pele, igual eu falei. Era derrotado de guerra ou pessoas endividadas. Quem estava devendo imposto, quem estava devendo para os eupátrias, se tornava escravo para pagar pelo seu trabalho. Claro que nunca ia pagar, porque não recebiam, então o escravo nunca ascendia na sociedade. Uma vez escravo, morria escravo. O escravo podia ser encontrado em todas as cidades. A maior parte deles trabalhava nas oficinas, nos campos e no serviço doméstico. Haviam considerado número de escravos cultos e letrados. Agora o que eu falei, às vezes a pessoa era culta, era inteligente, sabia ler, sabia, já tinha participado da sociedade, mas devia muito, e aí viraria escravos. Tá? A democracia ateniense é considerada um regime político escravista, uma vez que necessitava do trabalho escravo para sua sustentação. Claro, né, como uma pequena parte da sociedade era cidadão, precisava do escravo para sobressair na cidade. E esses escravos é que sustentavam esses chefes da sociedade. Bem, eles também eram povos que qualquer motivo era motivo de guerra. Tá? Então, qual era o tipo de guerras para que guerrear? Para vencer o seu inimigo. Qual era o inimigo? Aquele que usava a terra para a produção de alimento. Então, como o mundo grego era rodeado por mar, se chegasse um estrangeiro tentar invadir para tomar suas terras, é óbvio que eles vão guerrear para expulsar os seus inimigos. Tá? Tiveram alguns tipos de guerra.
tá? Como, por exemplo, as guerras externas e defensivas contra a invasão do Império Persa, por exemplo. E as guerras internas, ofensivas, quando algumas cidades gregas tentavam dominar outras. Então, as cidades podiam uma tentar dominar a outra e gerava uma guerra interna, ou um estrangeiro vir para tomar suas terras, que eram chamadas guerras externas. Bem, nesse período, vamos chamar de guerras médicas. Né? Por quê? Porque são chamadas guerras médicas porque o grego confundia os persas com seus vizinhos medos, tá? Que foram surpreendente, os gregos foram vitoriosos. Então, por exemplo, o maior inimigo dos gregos eram os medos, povos vizinhos. E aí esse período de guerra é chamado de guerras médias. Por quê? Porque os persas, os gregos confundiam os persas com seus inimigos medas, mas eram outros povos. Persas é um povo, medos era outro. Tá? A iniciativa da luta foi tomada pelo Império Persa, que expandia sua direção do oeste, tentando chegar às margens do Mar Egeu. Então, os persas vão crescer na sua região e vão querer dominar o Mar Egeu. Quem dominava o Mar Egeu eram os gregos. E aí os persas vão querer guerrear contra os gregos. A princípio vão se dar mal. Tá? Nessas lutas, Atenas destacou-se graças ao poder de sua marinha, que derrotou a frota naval na Batalha de Salaminas. Por quê? Porque, como eu falei, Atenas era uma ilha, então ele tinha um comércio muito forte com seus navios. E aí vem o inimigo tentar guerrear via mar, vai se dar mal. Atenas vai vencer mole essas batalhas. Tá? Sob a liderança de Atenas, formou-se a Confederação de Delos. Tá? O que era a Confederação de Delos? Questão de prova, hein? Não esqueça, Confederação de Delos. Eu deixei até sublinhado aí. Tá? A Confederação de Delos são uma associação de cidades gregas que tinha o objetivo de garantir a segurança do seu território com um novo ataque que acontecesse. Né? Se por acaso, depois da guerra que os persas tentaram invadir Atenas, fizeram a confederação. Qual era a função da confederação? Segurança, não deixar o estrangeiro entrar em território grego. Tá? E ali tinha navios cheios de soldados, cheio de pedras, né, para não deixar o inimigo comum chegar aí. Tá? Então tá aí, ó, aqui, ó, tá aqui essa rota aqui, ó, os persas vão sair daqui da Ásia, tentar invadir aqui esse mundo que é chamado mundo grego. Tá? E aí é claro que os gregos que viviam aqui não vão deixar. E aí vão se dar mal aos persas, a princípio, porque depois eles vão tentar invadir de novo e vão conseguir. Tá? Bem, o poderio ateniense faz com que seus habitantes passassem a interferir no governo das outras cidades, das associações, provocando forte deslocamento. Como eles tinham vencido, e aí os seus cidadãos começaram a interferir na vida dos outros povos gregos. Esse foi o grande problema. Por quê? Porque vai descentralizar, tá? Vai sair. E essa saída vai abrir guarda para quem? Para os seus inimigos, que vai entrar e vai invadir. Tá? Para contrapor a Confederação de Delos em 32, Esparta organizou uma associação rival, a Liga do Peloponeso, que declarou guerra de novo para Atenas. Como Atenas estava destruturada, aí, pimba, tá? Esparta vai ganhar essa batalha aí. Tá? Essa guerra do Peloponeso, que vai de 432 a 404, 26 anos de guerra, provocou a destruição das cidades gregas e a desorganização das atividades econômicas e empobrecimento da população. Imagine só, a população tinha problema de comida, tinha problema porque vivia numa ilha, e agora 26 anos em batalha, tá? Vai descentralizar tudo, vai bagunçar tudo. Depois de vencer Atenas, foi vez de Esparta querer controlar a Grécia Antiga. Venceu Atenas, que era o maior exército, e aí Esparta vai controlar todo mundo grego. Enquanto a rivalidade dividia a Grécia, o rei Filipe II da Macedônia organizava um exército para invadir a cidade grega. Filipe II era espartano. Tá? O que aconteceu em 338 com a Batalha de Queroneia. Dessa forma, a independência das cidades gregas chega ao fim. Tá? Daí em diante, a Grécia iria se tornar parte do Império mundos maiores. Acabou as cidades independentes. Esparta toma conta de tudo. Mas surgiu o helenismo, um grande rei, né, era o Alexandre. Tá? Alexandre e o helenismo, tá? Império Alexandrino. Apesar de 2 anos após a conquista da Grécia, Filipe II foi assassinado. O poder passou para seu filho Alexandre Magno. Incentivado por sua família, o jovem rei viveu e estudou na Grécia, sendo um profundo admirador daquela cultura.
Alexandre soube defender alianças políticas e militares com as cidades gregas, capaz de lhe considerar a conquista da Pérsia. Alexandre conquistou também a Macedônia, o Egito e parte da Índia, formando um dos maiores impérios da história. Então, Alexandre vai conquistando todo mundo que existia na época. Tá? Por isso que é o nome dele Alexandre Magno, Alexandre o Grande, o melhor. Né? E ele vai levar toda a sua cultura, né, para o mundo conhecido na época. Tá aqui, ó. Tá? Você quer um mundo conhecido na época, que vai desde a Macedônia, que Alexandre nasceu aqui, e vai conquistando todo esse território aqui, ó. E essa conquista era com ferozes guerras, tá? Vai conquistar a Arábia, opa, tá acabando a bateria, mas dá tempo, tá? E vai conquistar aqui o norte do próprio Egito, a próprio mar Mediterrâneo. Então tudo isso aqui era Alexandre que comandava. Foi o maior imperador de todos os tempos, tá? Não é tão importância, né? Então, Atenas acaba dominando o mundo existente. Beleza? Deu para vocês entenderem? Então, essa era a grande, o grande, como se diz, é o grande desafio desse mundo grego, tá? De sobressair, de desenvolver essa cultura que a gente tem hoje. Então, graças a essa grande cultura que a gente tem hoje, né, o mundo grego se tornou o que ele é. Tá? Tudo isso vai acontecer em 2000 anos, então isso não é do dia para a noite. Tá? Alexandre, com toda a sua inteligência, conquistou toda, né, tudo isso aí, mas vai preparar e abrir mão para novas invasões. Então, todo mundo tinha Alexandre como inimigo, todo mundo que não era grego, óbvio, né? Tinha Alexandre como inimigo. Por quê? Porque Alexandre entrava e conquistava a terra. Foi igual eu falei, ele não matava o inimigo, pelo contrário, ele pegava os seus inimigos e transformava em escravos, para atender tanto o seu exército, como para atender também a produção de comida para o seu povo. Então Alexandre foi considerado o gênio do mundo grego. Tá? Mais tarde eu vou colocar um videozinho de Alexandre, tá? A história dele, para vocês assistirem. Outra coisa importante também a ver é a Guerra de Troia. Tá? Tem muitos filmes na internet que vai falar sobre Troia. Entenderam? Como eu falei, responda a atividade, assista esse vídeo e qualquer dúvida me chama no PV. Um bom dia para vocês, boa aula, bom estudo. Tchau!